Bom, gente, boa tarde. Eu me chamo Renato, ex-orientando do Miro, atualmente estudante do doutorado, né, terminando. Hoje a gente vai ouvir um pouquinho da Thaís, né, Thaís? Um texto sobre a pandemia como história. E a Thaís é uma pessoa fantástica, gente. Inclusive, ela não sabe, mas recomendaria já a leitura do livro dela, objeto da sua dissertação de mestrado. Um livro fantástico, né, que trabalha também com a Agamben. E que é uma leitura bem interessante para quem gosta dessa área. É, Thaís. Olá, boa tarde a todos. Uma boa tarde bem especial para o Renato. Tem tempos, né, Renato? Não conversa, você viajou. É sempre bom reencontrar todo mundo aqui. Bem, eu não sei exatamente como tem funcionado as reuniões de vocês, e eu não estou conseguindo participar, né? Mas eu espero nos próximos encontros poder estar mais ativa, né? Grupo. Bom, atualmente, como Renato, eu também fui orientanda do livro, né? E também estou finalizando o doutorado. E hoje eu fico sob o encargo de realizar com vocês esse texto chamado Pandemia como História. É um texto do Miro que tem um tom bastante ensaístico, né? Esse é um texto que o Miro apresenta no âmbito de um colóquio realizado pela UFMG sobre o Walter Benjamin. Esse texto, ele assume esse tom ensaístico, mas a minha opção, né, por um texto para socializar, porque é um texto que o Miro está trabalhando com três autores, em especial Walter Benjamin, né, que é essa referência, inclusive, do título. A gente traz o Walter Benjamin do título do texto, Marx e o Derrida. E o meu interesse aparece justamente pelo Derrida, né? Então, aqui é uma leitura Thaís lendo o texto do Miro, não é o Miro lendo o texto, né? Eu fazendo a apresentação desse texto, vocês encontram, depois eu posso compartilhar pelo chat. Ele coloca que o Miro apresenta no FMG fazendo a leitura desse material. Bom, então, o Derrida, isso aqui para mim vai parecer bem enviesada, né? Um pouco para o Derrida. É curioso, porque o primeiro texto que eu leio do Miro é um texto que ele está ali trabalhando com a Gamba e com o Derrida. E o último texto que eu leio do Miro, ou o último texto que ele escreve, é também a essa referência a Derrida. Para mim, isso foi um recado muito forte, né? Bom, o Miro, quando vai publicar esse texto num blog, ele dedica esse texto, né, a Mário Castellani, e ele começa lembrando de uma viagem que o Sartre realizou ao Brasil nos anos 60. Então, era um outro contexto, né, onde os intelectuais, os filósofos, eles eram figuras públicas, né? E Sartre havia, no mesmo ano, visitado o Brasil e visitado a antiga Iugoslávia, que era o país que o Miro nasceu. E é um texto também muito bonito do Miro, porque é um texto no qual ele chama o Brasil e a Iugoslávia como seus dois países, né? Ele se vê pertencente a essas duas nacionalidades. E ele fala que essa viagem ela causou muito entusiasmo, seja aqui no Brasil, seja na Sérvia. E essa é uma palavra, na opinião do Miro, entusiasmo, talvez um sentimento, que é esquecido, mas que é algo que a gente possa extrair dessa palavra, né? E ele acha que, especialmente agora em que vivemos, se vivia um momento muito dramático, né? Era que é um momento que estava em operação todo o desastre da extrema-direita e uma resignação da esquerda. Então, ele achava que era o momento da gente voltar a recuperar essa palavra entusiasmo.
Ele vai falar que no momento, lá na questão do método, Sartre fala que o marxismo permanece como a filosofia do nosso tempo, porque as condições que engendram, né, ainda não foram superadas. Que condições são essas? São as condições econômicas. Né? A questão é pensar hoje, como pensar hoje o marxismo e não repetir simplesmente a ideologia. Bom, e o Sartre ele fala que nos deixa com algumas dúvidas. Ele menciona que enquanto muitos intelectuais na França, e aqui um dado, tanto Sartre, né, quanto Derrida, são intelectuais franceses. Mas aí eu faço um adendo, né? Eu considero Derrida mais um filósofo magrebino do que francês, como Sartre. Né? Embora formado, né, na França, mas acho que a filosofia derridiana é uma filosofia mais magrebina do que francesa, né, propriamente dita. E aí aparecem as dúvidas, né, o Miro cita que o Sartre, ele inicia sua produção desligado do marxismo. Essa é uma questão que não interessa, porque ele fica muito ligado ao existencialismo. Enquanto todos os demais intelectuais se afastam do marxismo, ele ensaia uma aproximação com o marxismo. Depois de algumas experiências que ele vai, algumas visitas que ele realiza à União Soviética, né? Ele chega a falar que a liberdade da União Soviética é total. Né? Então, nesse instante, o Miro está confrontando Sartre com Benjamin, né? Porque o Sartre, ele começa, né, inicia sua trajetória intelectual ligada ao existencialismo e afastado por completo do marxismo, mas no momento posterior ele inverte isso. E o Walter Benjamin, ele se distancia do marxismo à medida que o seu pensamento amadurece. Como pensar, então, a teoria social, o marxismo hoje? Ou simplesmente o nosso futuro? Né? Essa parece a pergunta o problema que guia, que orienta esse texto elaborado pelo Miro. Mas há ainda uma outra pergunta que nos interessa. Pode o direito ainda ser o lugar da justiça? Né? Essa era a pergunta que todo semestre ele ensaiava responder com autores diferentes. Então, o último ensaio foi com Derrida, o ensaio estava o curso que estava, né, em andamento era sobre a Hannah Arendt, que a gente não pôde incluir com ele. Bom, e aí, no primeiro momento, o texto é dividido em 3 partes, né? No primeiro momento, ele faz uma leitura crítica com Walter Benjamin acerca do marxismo. Na segunda parte, ele analisa a crítica que o Derrida está fazendo ao Benjamin, porque não ao próprio Marx também, né? E na terceira parte, ele se aproxima um pouco mais de Derrida, né? Ele faz esse exercício no intuito de tentar avaliar, tentar deixar mais claro o pensamento crítico que o mundo pede, que tipo de esquerda esperamos. E aí, na primeira parte, o Miro inicia com Walter Benjamin, que é um autor que eu nem vou falar muito, afinal, não é um autor com o qual eu trabalho, né? Eu acho que o Walter Benjamin, quando a gente vai conversar sobre Benjamin, pelo menos a minha referência é o Caio, né? Então, ele vai dizer que nos anos 20 do século passado, o Walter volta da União Soviética com uma experiência diferente. Tá? Ele volta decepcionado. Portanto, ele volta com uma experiência diferente da experiência. E a confrontação dele com essa visita da União Soviética não deixa de ser uma confrontação com o próprio marxismo. Como tentar entender um pouco mais isso? O Miro vai observar que na tese 14, né, das teses sobre filosofia da história,
o Benjamin ele vai falar que a história é o objeto de uma construção. E o lugar não é um tempo homogêneo e vazio, antes formando um tempo pleno de ágora. Né? Porque, de certa forma, o marxismo vai tentar construir a história dentro de um tempo linear. Né? E um pouco depois, na tese 16, aqui, o Benjamin diz que aquele que professa o materialismo histórico não pode renunciar à ideia de um presente que não é passagem, mas que não tem imóvel. Portanto, imóvel no limiar do tempo. Né? É um presente cujo fixo. O presente não é passagem, não estar obtendo sentido do futuro. Marx, nesse sentido, fica preso nessa articulação teleológica da história, seguindo o otimismo hegeliano. Aqui a história tem um sentido só no final do próprio desenvolvimento. Marx, com outras palavras, não superou a teleologia metafísica. Miro vai afirmar que nenhuma revolução faz isso, nem mesmo as revoluções marxistas que ocorreram. E é aí que o confronto entre o Benjamin e o Marx fica mais explícito, né? Em Benjamin, a história não é a cena do progresso, que em um determinado momento vai ter o fim, né? O Miro até comentava em aula que o curioso é que com Hegel a história definitivamente se inscreve no pensamento filosófico, mas também com Hegel que a história tem um ponto final. Entre Benjamin e Marx aparece por aqui. A história não é uma cena do progresso e o tempo não é linear. Temos que voltar para a contingência do aqui e o agora, dessa descontinuidade. E ainda mais, temos que voltar para o passado. Em nome das vítimas, em nome das injustiças cometidas. E esse é um trecho que, ao ler, assim, me soou com muita força, né? Que nós temos que voltar para o passado em nome das vítimas, né? É duro pensar que essas palavras foram escritas pelo Miro, né? Bom, Marx aqui vai defender a violência. Só assim, segundo ele, a gente chega até o futuro. A confrontação com a teleologia marxista da história leva Benjamin até o conceito de messiânico. O messiânico em Benjamin vai Miro é essa abertura para o passado. Isso vai, de certa forma, vai inspirar Derrida, né? Porque será que a abertura para o passado? Será que ela se sente? Né? Para ele não é a relação com a futura sociedade sem mas a abertura para a memória. Também se fala sobre a abertura para o presente, que não tem, não é fixo, não é estático. Não é? Bom, essa destruição messiânica anunciada com Spinoza, essa destruição messiânica, ele vai falar que é uma destruição que o Benjamin está fazendo, já foi anunciada por Spinoza e Nietzsche, né? Também se confrontando com essa teologia. É curioso que, do mesmo modo que o anúncio, né, desse messiânico em Benjamin tem uma referência nietzschiana, o Derrida também vai ter uma influência nietzschiana, né, muito forte. Especialmente quando o Derrida ele escreve um campo da literatura que a gente chama de autobiografia. Né? Vão ter 3 referências explícitas, né, nesse momento de autobiografia que o Derrida é a Nietzsche e a Santo Agostinho. Né? O seu Derrida ele vai escrever assim como Nietzsche num tom pessoal. Né? É possível a gente identificar isso confessional. A palavra é essa, confessional. Então, assim como Nietzsche, o Derrida ele também escreve num confessional.
A gente vai ter uma referência muito importante para o Derrida. Assim como ele aqui expõe, foi uma referência para Benjamin sobre o conceito messiânico. A teologia que poderíamos lembrar determina o pensamento grego e cristão, chega até a teologia moderna, em Hegel e Marx. Ele tem um esquema que ele vai colocar a história da filosofia em dois grandes momentos, né? O momento da tradição e o momento da modernidade. Esse momento da tradição comporta tanto o mundo grego quanto o mundo cristão. Ele vai dizer que gregos e cristãos ainda eles têm mais em comum do que cristãos modernos. E por quê, né? Não há uma justificativa. Primeiro porque a economia ainda não está determinando o público no mundo cristão, porque a ética, que é também uma palavra que ele está seguindo, ou moral, né, na filosofia cristã, ainda coabita o espaço público, ela ainda não está no ambiente privado. Gregos cristãos ainda não conhecem a palavra sujeito. E alguns elementos que o Miro vai apontar como caracterizadores do mundo grego e cristão, como caracterizadores da modernidade. A própria palavra metafísica, né? Então, gregos estão ligados, vão inventar a palavra metafísica. Os cristãos também ainda está, o mundo cristão ainda está sendo constituído e determinado por bases metafísicas, agora uma metafísica religiosa, e o mundo moderno, por uma outra metafísica que é a do sujeito. Né? Então, essa linha, ela atravessa todos esses instantes, né? Chega até nós. Então, começa a justiça social, essa teleologia. Né? Parece tudo ainda dessa metafísica. É possível pensar essa justiça sem a teologia do futuro? A justiça em Benjamin fica ligada ao messiânico, ao divino. A justiça divina se confronta com o estabelecimento e com a manutenção do direito, que Benjamin vai chamar de messiânica. O direito é separado da justiça, solidário com a violência. Né? É a partir de Benjamin que a gente... o Miro tem um esquema, quem trabalha com estado de exceção, quais eram os autores que ele gostava de articular, Benjamin e o Agamben, né? Bom, o direito assim fica separado da justiça, fica só ligado à violência. Mas, voltando à pergunta, será que o direito ainda pode ser o lugar da justiça? No fim das contas, essa é a pergunta que move o projeto Direito como Potência. Né? Bom, a justiça divina que Benjamin aproxima pode ser o lugar das novas violências. Assim, Benjamin se aproxima à conclusão de que a violência só pode ser combatida com uma outra violência. E esse vai ser um motivo, segundo Miro, que vai inspirar a leitura de Derrida sobre força de lei. Força de lei é uma obra do Derrida, onde a questão do direito, as questões de direito e justiça ficam mais explícitas. Mas não unicamente. Né? Durante o tempo, eu demorei para tentar entender, como eu havia falado para vocês, o primeiro texto do Miro que eu leio é um texto em que ele está citando Derrida e Kant. E tem passagem do Miro que ele fala do Derrida, dois nós, nó performativo e nó constitutivo. E durante muito tempo eu fiquei tentando entender de onde o Miro tinha extraído essa referência. E essa referência parece a primeira parte de autobiografia, que é quando o Derrida é convidado a fazer uma conferência nos Estados Unidos que vai sobre a Declaração de Independência Americana. E é aí que o Derrida está falando quem é que firma essa declaração. Sempre assina em nome de outra pessoa. Então, ele vai falar do redator, né, Thomas Jefferson, ele vai falar quem assina os representantes que representam
bom povo. E esse bom povo, quem é que confere a autoridade? Então, todos essas complexas, né, o Derrida vai estabelecendo nesse texto uma referência à declaração, um texto chamado Declaração de Independência Americana, né, que compõe um livro chamado Autobiografia do Derrida. É a primeira parte. Bom, então, eu estou falando isso só para mostrar para vocês que, desde falando sobre direito, falando sobre justiça, não se restringe à força de lei, né? A gente consegue observar isso em outros momentos. Também, numa entrevista que ele concede falando sobre a hospitalidade, depois essa entrevista ela se torna um livro que é citado pelo Miro nesse texto, que é uma leitura que vale muito a pena, bastante prazer. Mas depois a gente volta a falar sobre hospitalidade. Bem, então isso vai ser um dos motivos que vai inspirar Derrida a fazer promover, né, publicar esse texto chamado Força de Lei para pensar a justiça no próprio direito. Quer dizer, nas condições de integração social, temos que pensar além do Benjamin. Então, ele vai ficar ainda mais urgente, porque hoje o sistema se apoia no direito. O normativo do direito é a condição de preservação do próprio sistema. Então, não estamos mais só com as dúvidas sobre o conservadorismo do direito, explícito nas leituras aristotélicas. Dos gregos, né? A sequência dos três autores dos clássicos gregos, Platão e Aristóteles. Aristóteles, digamos, são menos, se é que eu posso atribuir essa palavra, são né? Aristóteles não vai ser transformado no grego. Aristóteles ele está tentando descrever seu mundo. Não é? Sócrates ele vai morrer em nome daquilo que ele acreditava. Né? Então, ele, de certa forma, buscava uma transformação. Platão chega a ser preso várias vezes, chega a elaborar leis muito controversas, porque ele atua como legislador. Então, Sócrates e Platão, eles estavam mais mais proativos para mudar o mundo grego. Aristóteles aceitava mais o mundo grego tal como ele é. Bom, só para nos lembrar, nessas leituras aristotélicas, as premissas normativas do direito não se questionam. Vejam, Aristóteles não questionava nem o mundo grego, que dirá questionar o direito da época fora, né? Não havia essa preocupação. Os gregos não questionam a próxima científica. Em outras horas, até um livro vai falar que o que os gregos faziam era contemplar o mundo. Os gregos contemplavam o mundo. Eles não se percebiam dentro desse mundo, né? Sujeitos da transformação social. Isso é uma palavra moderna, não é uma palavra que é comum aos gregos. É quase uma negação do positivismo muito antes da modernidade, né? A gente brinca que Aristóteles vai anunciar muitas coisas. Aristóteles, por exemplo, dessa forma, vai uma aproximação com a economia. Né? Ele vai criar uma mentalidade especial cientista para falar sobre as trocas. E o dinheiro vai ter um papel importante. Claro que o contexto grego era outro. Era um contexto escravagista, não era um contexto capitalista. Né? Mas essa aproximação entre economia e filosofia é um pouco mais com Aristóteles, né? Os autores. Ensinamos já essa palavra que queria dizer sobre o direito na própria modernidade, positivismo, anunciando de uma certa maneira por Descartes em contexto social formado por. Com a modernidade, o Miro observa que aparece algo além do ambiente público e do ambiente privado. É o espaço social. Então, o espaço social vai estar entre o ambiente público e o ambiente privado. Né?
E por que afirmado por Hobbes? Né? Os autores, primeira fase da modernidade, os autores contratualistas, esse contexto social, ou seja, essa sociedade, né, constitui a partir do contrato social. Então, se confia, né, com os autores contratualistas. O sistema integrado por direito não se pergunta sobre seus próprios pressupostos. Ele simplesmente tem que funcionar. Continuamos dessa forma, né? O sistema precisa funcionar. É tanto que nas faculdades de Direito, ao longo dos 5 anos, o que nós aprendemos é como o sistema jurídico funciona. Né? Bom, e aprendemos a operar dentro desse sistema jurídico. Somos operadores de. Nós não questionamos o sistema. Né? Nós não entendemos por que o sistema funciona dessa forma. Simplesmente absorvemos um amontoado de normas e de preceitos para entender como o sistema funciona, saber operar dentro do sistema. Né? Não há pergunta sobre o porquê funciona dessa forma, ou agir sobre o sistema. Nós não estudamos direito para isso. Pelo menos as escolas da faculdade de direito não nos ensinam. Bem, mas desde o conservadorismo, o positivismo do direito, a faz. O sistema precisa do direito. É o que dá segurança. Nada se opera no mercado sem a mediação do direito. Bom, precisa da violência do direito para se cumprir. O sistema do capitalismo precisa da violência do direito. As palavras para reconstruir a história do direito talvez sejam essas. Violência, né? No fundo do direito, para a violência. Mas, de novo, o direito ainda pode ser o lugar da justiça, volta essa inquietação para o Miro, e essa inquietação é irritar. Aí o Miro inicia a segunda do texto, né? Que é como repensar a justiça social. E para ele, essa é uma instância de confrontação entre Walter Benjamin e Derrida. É o ponto para Derrida também repensar a questão da promessa marxista sobre a justiça social. Com Benjamin, Derrida quer se confrontar com Marx em nome de uma outra esquerda, que hoje parece como a questão da reinvenção da nossa vida, no mundo demoníaco do neoliberalismo, que ele nos meus países, aqui no Brasil e na Sérvia. O Miro comenta que ele escreve esse texto numa ocasião que as pessoas estavam ocupando as ruas, né, da capital da Sérvia, mesmo em meio à pandemia. Então, esse político, que parece, na opinião do Miro, Marx não entendeu, né, as pessoas estão voltando a ocupar as ruas. Bom, já nos trabalhos dos anos 70 do século passado, por exemplo, do livro Voz e Fenômeno, o Derrida é introduzido no Brasil, só que é introduzido no Brasil de forma muito interessante. Ele não é introduzido no Brasil por meio da filosofia, ele é introduzido no Brasil por meio da literatura. E, certamente, Derrida, ele afirma isso, se ele não tivesse citado pela filosofia, ele teria seguido a literatura. Ele gostava bastante, vai solicitar em vários momentos com a literatura, de um jeito único. É tanto que vai entrar um gênero diferente, né? A autobiografia. Diferente da autobiografia. Né? Porque a autobiografia derridiana, na autobiografia, a gente escreve para contar a nossa vida a outros, a terceiros. A autobiografia derridiana, o já está escrevendo para contar a ele mesmo. O primeiro leitor é o próprio Derrida, é o autor do texto, não é um terceiro. E os livros, né, o Derrida introduzido no Brasil por meio da literatura, Voz e Fenômeno vai ser uma das primeiras obras a serem traduzidas de Derrida aqui no Brasil. Né?
Então, sair ali, segundo Miro, iniciar uma crítica da metafísica que chega até os seus trabalhos de Walter Benjamin e Marx. Metafísica supõe os fundamentos identitários, cria uma cultura da identidade firme, uma gaiola. E é aqui que eu falo que, na minha opinião, Derrida é mais um filósofo magrebino do que um filósofo francês. Por que Derrida está tão incomodado com as rígidas, né? Com a rigidez identitária? Bom, a Argélia, que é um país, né, que hoje, né, um país que Derrida nasceu, era a antiga colônia francesa, e Derrida vai acompanhar, dizer, de forma muito austera, todo esse processo, né, da Argélia dando sua independência. Ele chega a ser expulso da escola junto com por ser judeu também, né? Então, o Derrida está muito incomodado como as sociedades modernas estão lidando com a diferença. Quando ele viaja, cuidado para a África do Sul, para fazer uma viagem, ele escreve um texto muito bonito sobre o perdão. Ele pensa, por que racismo é uma questão que o toca? Porque ele tem uma experiência de discriminação por ser natural de uma colônia francesa, por ser judeu. Então, ele sofreu na pele, né? Ele e toda a sua família. Como a modernidade lida com a diferença? Né? Bom, mas já a linguagem indica que isso não seja possível. A linguagem vai criar condições para que algo seja lembrado. Ela está no lugar de coisas ausentes. Ela cria as condições da significação do eu. Também a ação pela linguagem do outro, da consciência, Derrida vai chamar iterabilidade. Assim, a linguagem, quer dizer, a iterabilidade, cria uma condição quase transcendental para o pensamento. Ele vai dizer que é nesse ponto em que a de Deus e vão se confortar um pouco. Mas ele não chega a evoluir. Ele aponta aqui no ponto que toda a questão do transcendental que ele é confronta. Para pensar algo, a identidade dele, a gente precisa do outro, da autoridade. Chegamos até a possibilidade da crítica da metafísica. Vemos um metafísica que é o sujeito. Mas cadê os outros? A alteridade fica como a condição da identidade. De fato, quando a gente passa a estudar alguns autores que vão para essa perspectiva cultural, é impossível a gente entender o sujeito sem o outro. Só se constrói a identidade a partir do outro. Então, só foi possível construir uma identidade, seja lá do francês, do europeu, no momento que esse sujeito ele se encontra com o outro, ele se coloca frente ao outro. E aí ele define a própria identidade. Bom, aqui Derrida pensa, e por isso, em lugar da destruição da metafísica, ele vai falar sobre desconstrução. Não é essa em sentido que Derrida vai ser um autor que vai, talvez, uma das maiores heranças dele, seja a teoria da desconstrução. Para a diferença que recria as possibilidades de diferença de uma vez para o outro, que não para, que é a crítica incansável do capitalismo. Por isso, Derrida não concorda com a violência divina pura, com a origem pura identitária da justiça que Benjamin dá também dúvida, com a certeza de que a violência, a mesmo e do identitário, não vai resolver as violências. Nesse contexto, parece também um terceiro momento para uma crítica de Benjamin. Benjamin fala para as vítimas da metafísica. Tiana e Coendê volta para essas vítimas, para a reinvenção do passado. A questão da linguagem tenta Derrida articula a violência mais uma violência. Derrida fala sobre vítimas absolutas nesse sentido. A vítima absoluta desaparece por causa dessa ação pela linguagem, mas por causa dessa mesma mediação
dessa responsabilidade com os outros, né? Tanto o Derrida quanto o Levinas ou Levinas vão ser como autores, né? São autores que vão trabalhar com o que a gente chama de filosofia da diferença. E inclusive o Levinas, ao falecer, né? O Derrida dedica um livro a ele chamado Adeus, Levinas, né? Um texto muito interessante, em que ele vai falar. É um texto que, em vários livros que eu li, que a está também pela mesma dificuldade que o Derrida, que é falar a Deus. É um texto muito, muito interessante. Bom, a Levinas é que ela pode ser definida como responsabilidade para com o outro, né? Os autores vão falar sobre diferenças, autoridades. Eu sempre digo, parece que o claro costuma ser mais mobilizado na filosofia a diferença. Mas a gente passa outros campos, por exemplo, antropologia, que vai aprendendo a mesma coisa sobre uma nova denominação, autoridade. Né? Bom, e aí, o Derrida, ele também entende, né, que essa ética é a responsabilidade com o outro, para o outro. Mas ele vai além da proposta Levinas, né, de Levinas, preferindo chamar. Bom, daqui a pouco a gente entende por quê. Aqui está o início da crítica que Derrida está fazendo contra Marx. Neste ponto vai ser Benjamin. Benjamin entende que a interpretação metafísica da história, ligada na modernidade com a articulação da economia, vai negligenciar a política. E, ao mesmo tempo que Derrida está se confrontando com Benjamin, especialmente, né, essa ideia de uma justiça divina, o Derrida também está caminhando com Benjamin, especialmente quando Benjamin percebe que o Marx está o tempo todo articulando a modernidade com a economia e esquece a política. Porque o Miro vai entender que a economia nos ajuda a entender muita coisa do mundo moderno. Então, ciente. É uma ferramenta importante, mas ela não é suficiente. É a política. A de Marx em Derrida vai voltar para essa política. E dá início a essa parte do texto. Seria útil, diz o Miro, primeiro entender a crítica que Marx faz contra a política, né? Criticando a filosofia de Hegel, Marx entende a política como uma forma de alienação. Enquanto Kant aproxima a liberdade ética, Hegel vai aproximar a verdade política. Por que Kant e Hegel vão ser autores tão importantes para falar sobre a modernidade, né? Falei para vocês que, segundo um dos ciclos da modernidade, é o sujeito. Essa palavra é uma palavra moderna. Essa vai ser Kant. Porque o sujeito ainda não é um sujeito político. Ele só vai ser um sujeito político Hegel. Tá? Política não se realiza apenas histórico da aproximação entre o particular e o geral. A Revolução Francesa afirmou o particular como geral na Declaração dos Direitos Humanos, anunciou por isso o fim da história. Ele fala que aqui a gente está falando sobre reconhecimento. Reconhecimento é abertura de diferença. A gente falou tanto de reconhecimento, é uma palavra talvez mais próxima, né, dos estudantes de direito. A gente fala de reconhecimento de direitos. Mas existe diferença entre reconhecimento de direitos e a abertura de direitos para a diferença, para a alteridade. Só que para Marx, essa verdade pensada dessa forma ainda não se realizou. É só olhando a economia que dá para entender isso. A miséria do mundo está hoje ainda na nossa frente, com o neoliberalismo. A alienação é no mundo econômica e a liberdade econômica ligada à mudança econômica. Política, neste sentido, é para Marx a última palavra do capitalismo, na possibilidade da liberdade onde ela não deve ser.
Então, a primeira possibilidade da liberdade para Marx é a liberdade econômica. Bom, a modernidade é um mundo polarizado entre o capital e o trabalho. O limite da política, da democracia, é o próprio capital. Como vimos, o sistema depende do direito, ele precisa do direito, precisa da violência do direito. E aí a dúvida é, como realizar a justiça, como realizar a universal em meio a essa polaridade entre capital e trabalho? O Miro segue, né, que aqui no mesmo lugar, na questão de onde Marx aponta aos limites da política, ele também podemos dizer anuncia o próprio messianismo. Marx entende, neste ponto, com Hegel, o desenvolvimento da modernidade como avanço do abstrato. A gente se distancia do concreto, dos valores de uso, indo para uma mediação mercantil, dos valores de troca. Fala Marx na questão judaica que é só quando o indivíduo concreto presume em si mesmo cidadão abstrato que o ato se completa a emancipação humana, quando a vida se firma contra o sistema. Então, por que voltar para a política e para a democracia? Marx está nos mostrando os limites, tanto da política quanto da democracia. Afinal, o primeiro passo em direção à emancipação é a liberdade econômica, se dá no campo econômico, não se dá no campo político. É exatamente neste ponto que aparece a crítica de Derrida. A crítica da economia e do fetichismo da mercadoria fica ligada aos pressupostos da linguagem que mencionamos, discussões sobre a iterabilidade. Né? De uma certa maneira, os marxistas associam a justiça social fica ainda. A nossa pergunta continua, contudo, sobre a justiça, pergunta do Miro. O comunismo, o Miro vai dizer, né, requia uma outra gaiola identitária. Ele vai dizer que viveu isso na própria Iugoslávia. Né? Cria uma gaiola identitária em torno quem é essa identidade? É a classe operária. Né? Para Derrida, a pergunta é como repensar a abertura radical para a justiça, como pensar a possibilidade do futuro. E como começamos, essa possibilidade precisa ser pensada no aqui e no agora. Benjamin olha para o presente, Marx olha para o futuro, e parece que o tempo todo a gente negligencia o presente. Em resposta à abertura para o outro, em cada presente, parece que Marx negligenciou essa abertura para o outro. Né? Ele descreve tudo sobre essa capital, todos os problemas. Se você perguntar a um marxista ortodoxo, todos os problemas identitários, todos os problemas, racismo dirigido à população negra, racismo dirigido à população indígena, todos esses problemas serão resolvidos mediante a luta de classe. Então, alcançando a luta de classe, se resolve todos esses outros problemas. É uma questão menor, né, para um marxista ortodoxo. Mas não é economia. Não é nada questão menor. E por isso mobilizar Derrida nesse momento. Né? Se confrontando com essa leitura mais, de um marxismo mais ortodoxo. Bom, a gente identificou a subjetividade, né, da mudança com a classe operária. Só a gente não vê essa classe operária nas ruas. Então o Miro fala, eu estou assistindo o que está acontecendo nas ruas de Belgrado, eu não estou vendo esse sujeito, essa classe operária, essa identidade. Agora, por exemplo, nas ruas de Belgrado, ele fala. Derrida fala sobre uma promessa democrática e não sobre uma promessa socialista econômica. Como se supera a própria identidade da economia, e ele vai indicar, né, os trabalhos do Antônio Negri, o Miro, né? Ele vai dizer que esses trabalhos são importantes para nós, do Brasil. Né? Porque Negri, embora seja um autor marxista, essa subjetividade do Negri, ela ainda não está tão encarcerada, não está dentro dessa gaiola. Né? Que não é a multidão. É uma massa despersonalizada, não é simplesmente a classe operária.
Esse mundo do imperialismo é a dominação do mesmo. Do mesmo, né? O mesmo sistema dos gregos até hoje, dominação da identidade. Bem, liga o inferno com a repetição mesmo. Nesse sentido, a pandemia não é uma contingência histórica. É uma imagem da nossa história, da dominação do idêntico. O futuro é possível como abertura para o outro. Acho que essa imagem da história na pandemia, ela fica muito explícita também quando a gente olha para a questão indígena, né? Como a população indígena foi tratada durante a pandemia. Como é que foi tratada a população quilombola também, né? Bom, como a saída desse tempo linear determina desde os gregos antigos até o neoliberalismo, aqui falo, e da volta pergunta sobre direito, porque o direito é a condição para o outro chegar. Mas atenção, esse direito que o Derrida está falando não é simplesmente o direito que conhecemos, estamos acostumados com nossas aulas de direito processual. É um direito que passa pela própria Constituição, né? Sem esse direito, mas é um direito construído, ele não produz em minha casa, na casa do hospedeiro, senão como parasita, como hóspede abusivo, legítimo, clandestino, passível da expulsão ou prisão. Aqui o Mira está se referindo ao conceito de hospitalidade, né, que dá nome das obras do Derrida. O Derrida não sabe chamar de estrangeiro. Esse costuma ser a palavra que ele mobiliza. Quem é o estrangeiro para Derrida? Para quem é esse outro? É simplesmente aquele que tem uma nacionalidade estranha à nossa? Para Derrida, não. O estrangeiro, ele é interno, inclusive. Né? É aquele que foge dessas identidades. Então, nesse sentido, a gente pode aprender para o negro como um estrangeiro, como o outro, de que Derrida está mencionando. E a verdadeira hospitalidade, em que o direito é a condição para que essa verdadeira hospitalidade exista, é aquela hospitalidade que acolhe o outro sem perguntar seu nome, sua idade. Acolhe o outro de forma incondicional. Porque a hospitalidade que conhecemos, criada pelo direito internacional, como é que ela funciona? Como é que a gente recebe o outro estrangeiro no nosso país? A gente pergunta qual é seu nome, qual a sua idade, quanto tempo você vai ficar aqui no nosso país? Você veio aqui? Para passeio, turismo, estudo. Então, são criadas inúmeras condições para essa chegada do outro. A hospitalidade, no sentido derridiano, né, pautada nesse outro direito, que é um direito construído, ela não vai fazer essas perguntas, porque ela é aberta incondicional ao outro. Então, aqui, é nesse ponto que o direito volta a ser o lugar da justiça. E Miro consegue fazer esse retorno, né, do direito da justiça mediante Derrida. E não faz como lugar de violência, como pensa Benjamin. Então, Miro está, através do Derrida, entendendo o direito não como poder, como potência, como lugar de outra possibilidade. Talvez aqui apareça o fundador místico do direito. O direito feito por nós, os sujeitos, mas o direito que nos constitui também, que aparece como garantia da nossa política. O direito de ter direitos, vamos dizer. É, isso finaliza. Bom, essas são alguns documentos. Fico aberta, né, ouvi-los. Bom, espero que minha fala tenha sido clara. Obrigado, Thaís. Eu vou abrir, porque acho que a gente tem pouquinho tempo, para as perguntas, umas duas, se alguém tiver, puder indicar. Eu vou me adiantando e eu queria saber o que você acha dessa resposta do final do texto. Qual é a sua, assim, se você concorda ou não, não sei se você está estudando,
qual é a sua saída para essa relação entre direito e justiça? Bom, eu acho que Derrida não vai. Derrida é uma autor apaixonante. Eu acho que eu tô vendo aquela fase que eu gostaria, que é quando a gente vira muito fã do autor e ele falava pra gente de outras coisas, que não era positivo. Mas Derrida tem sido um autor que tem me entusiasmado muito. Né? Eu acho que com Derrida, Renato, a gente não cria uma ligação direta entre direito e justiça. Do tipo, são sinônimos. Mas eu acho que se estabelece uma possibilidade de pensar ainda no direito à justiça. Eu acho que eu responderia dessa forma. Com Derrida não há uma ligação direta de que justiça e direito se tornam sinônimos. Não é isso que Derrida está querendo dizer. Mas eu acho que através de Derrida a gente encontra elementos para pensar ainda o direito como lugar da justiça. É uma possibilidade, não é a única. Obrigado, Thaís. Alguém quer fazer alguma pergunta? Senão a gente já encerra, né? Que até as 2, sei que muita gente tem trabalho, aulas. Alguém? Bom, pode falar, Thaís. Não, é só recomendar o pessoal para assistir a própria leitura do texto, né, que é muito interessante. E depois de 2 anos, a gente volta a ouvi-lo. Nossa, é um exercício difícil, hein, Renata? É, complicado. Então, obrigado, Thaís, pela sua disponibilidade, pela sua leitura do texto. Foi muito interessante. É um texto, talvez um dos mais recentes, né? Que tem, né? Pelo menos eu acho que é o mais recente que eu li. Não me lembro de outro. É um texto bastante interessante que justamente analisa a partir da perspectiva filosófica, né? Um problema que na época era bastante atual, né? E que a gente ainda não tinha nem ideia do que daquilo iria surgir, né? Então, muito obrigado, agradeço também a Rose pelo convite e a todos os participantes. Eu agradeço a possibilidade desse encontro e muito obrigada. Então, tchau, gente. Tchau. Até mais.